Deus comete erros? Não, Deus não comete erros. A sua perfeição e grandeza não permitem erros. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Isso está em Salmo 145, 3. Na língua original, a palavra traduzida como limites incorpora a ideia de ser possível descobrir ou enumerar. Em outras palavras, a grandeza de Deus é infinita. Essa declaração não pode se referir a uma pessoa falível, porque um só erro tornaria sua grandeza quantificável e finita. A habilidade de Deus de fazer todas as coisas e compreender todas as questões também o impede de cometer erros. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Isso está em Salmo 147, 5. Mais uma vez, a Escritura mostra que Deus é infalível. Um conhecimento limitado leva a erros, mas Deus tem conhecimento ilimitado e não comete erros. Deus não cometeu erros na sua criação do mundo. A sua sabedoria infinita, poder infinito e bondade infinita juntos produziram um mundo perfeito. No final de 6 dias da criação, Deus observou tudo o que tinha feito e pronunciou que era muito bom. Isso está em Gênesis 1, 31. Não havia exceção ou qualificação ou decepção, apenas a declaração, muito bom. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está em Números 23, 19. Ao contrário do homem, Deus não comete erros e não tem reconsiderações que poderiam levá-lo a mudar de ideia. Deus não faz decretos que deve posteriormente anular porque não considerou todas as consequências ou porque não possuía o poder para cumprir. Além disso, Deus não é como o homem, cujo pecado requer julgamento. Deus é luz, nele não há treva alguma. Isso está em 1 João 1, 5. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. Isso está em Salmo 145, 17. Alguns afirmam que a Escritura mostra a Deus mudando de ideia sobre a sua criação. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Isso está em Gênesis 6, 5 a 7. É bom entender a palavra arrependimento nessa passagem. Quando utilizada por Deus, arrependimento incorpora o pensamento de tristeza compassiva e uma ação tomada. Deus não estava mostrando fraqueza, admitindo ou lamentando um erro. Ao contrário, ele estava expressando a sua necessidade de tomar medidas específicas e drásticas para combater a maldade da humanidade. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, 5. O fato de que Deus não considerou a sua criação um erro é provado pela existência contínua do mundo. Nós ainda estamos aqui, por mais pecadores que sejamos.
Louvado seja o Senhor por sua graça. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. Isso está em Romanos 5:20. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus nunca cometeu um erro. Ele tem tido um propósito em tudo. E os resultados não lhe são nenhuma surpresa, porque ele declara o fim desde o princípio. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isso está em Isaías 46, 9 e 10. Pode-se até pensar que Deus cometeu um erro na vida pessoal de alguém. Certas experiências e condições, além do nosso controle, podem nos fazer questionar se Deus talvez tenha calculado mal. No entanto, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso está em Romanos 8, 28. Isso leva a fé para aceitar, mas vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso está em 2 Coríntios 5, 7. Em tudo, devemos entender que as coisas dessa vida são dispensáveis e estão sendo gastas rumo à recompensa eterna, segundo a sabedoria daquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Isso está em Judas 1:24. Podemos nos alegrar de que nosso Senhor Deus não comete erros em nossas vidas, mas tem um bom e amoroso propósito para tudo o que permite. Não há culpa em nosso Deus. Ele não comete erros, e não há nenhuma falha em seu Filho. Jesus não cometeu nenhum pecado em pensamento, palavras ou ação. Isso está em Hebreus 4:15. Satanás estava desesperado para revelar até mesmo uma falha em Jesus, mas falhou completamente em suas tentativas. Isso está em Mateus 4, de 1 a 11. Jesus permaneceu o imaculado Cordeiro de Deus. 1 Pedro 1,19. No final da sua vida, o seu juiz terreno, Pôncio Pilatos, declarou: não encontro motivo para acusar esse homem. Isso está em Lucas 23, 4. Vivemos com os nossos erros, grandes, pequenos, mesquinhos e desastrosos, e nós acostumamos a cometê-los. Mas servimos a um Deus livre de erro, infalível, e cuja grandeza não pode ser sondada. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Isso está em Salmo 45. É bom saber que Deus está no comando e que aquele que não comete erros pode mais do que compensar pelos nossos.